a todas as pessoas presentes, não sei se não ouvido bem isto. Hoje estamos aqui ainda no âmbito das celebrações da Semana Municipal para a Igualdade. Portanto, esta semana, todos os anos, a Câmara de Montijo tem celebrado. Este ano, e por causa do tão significativos 50 anos do 25 de Abril, o programa que apresentámos foi, no fundo, tudo aquilo que representou a luta antifascista, em especial dos montijenses. Nós, esta semana, iniciámos a semana com o recebimento do terceiro prémio municipal da SIG, o prémio que nos distingue por sermos município para viver em igualdade, onde recebemos um troféu e uma chancela que pode ser utilizada para os nossos serviços e que representa também, no fundo, o nosso compromisso com estas temáticas, compromisso da Câmara Municipal de Montijo, que tem, no fundo, 25 anos. Este prémio nós concorremos 3 vezes e das 3 vezes que concorremos recebemos. Também ontem, também no âmbito da mesma questão dos 25, portanto, dos 50 anos do 25 de Abril, demos aqui uma alma aberta, isto é, quem deu foi a professora doutora Dulce Morgado Neves, onde fez a apresentação do projeto que foi o Abril Mata. Este projeto foi apresentado aqui na Galeria, onde foi partilhado o conhecimento e um olhar profundo sobre o parto antes e depois do 25 de Abril. A professora Dulce deu uma imagem de uma construção de um Sistema Nacional de Saúde que nos pautou sempre por nos assistir, neste caso às mulheres e ao parto. Antes mostrou como era a taxa de mortalidade das mulheres e das crianças no parto, onde havia, antes do 25 de Abril, uma taxa de mortalidade infantil elevadíssima, e como o 25 de Abril teve um grande impacto nessa mudança. Os testemunhos apresentados foram, de facto, de mães, por isso se chama Abril Mata, de mães que foram mães na clandestinidade e toda a sua construção individual, desde o que é que foi ser mãe nesse contexto, no contexto da clandestinidade, e depois, posteriormente, o afastamento em muitas das circunstâncias devido ao fascismo dessas mesmas crianças e da família em geral. Portanto, foi ontem aqui, foi passar um vídeo também muito interessante. Hoje, para dar continuidade, no fundo, para encerrar também esta semana, vamos inaugurar a exposição Além das Grades, Mulheres no Montijo e na Luta pela Liberdade, idealizada pela nossa equipa municipal para a Igualdade. Esta exposição é uma homenagem a todas as mulheres do Montijo que antes do 25 de Abril foram perseguidas e presas para vida. É também uma enorme honra contarmos hoje com a presença de Maria Conceição Matos, uma mulher cuja vida foi marcada pela luta antifascista e que hoje partilha o conhecimento da sua história pessoal, onde agradecemos igualmente o apoio da União de Resistência Antifascistas, a URAP, representada aqui pela Cátia Veiga, por nos ajudar também a concretizar esta iniciativa. Obrigada, Cátia. Passo-lhe a palavra. Muito boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Câmara Municipal por realizar esta iniciativa. Nós achamos que é muitíssimo importante, ainda mais no ano em que, como a vereadora Atenca já disse, comemoramos 50 anos do 25 de Abril. Em meu nome, em nome da URAP, eu estou aqui em representação do núcleo do Montijo, da URAP. Queria aqui manifestar a nossa disponibilidade para todas as iniciativas que a Câmara tenciona fazer no âmbito de mostrar aquilo que foi o fascismo. Eu, em primeiro lugar, queria aqui apresentar, não sei se todos aqui os presentes sabem o que é a URAP e quais são os
seus objetivos. Queria aqui dar a conhecer a URAP, a União de Resistentes Antifascistas Portugueses, é uma associação unitária de democratas e antifascistas. Foi criada em abril de 76 e que surge na linha de outros movimentos da luta pela liberdade, que desempenharam um papel relevante no apoio às vítimas do sistema de opressão e de desumanidade, o fascismo, entre os quais se destacou a Comissão Nacional de Socorro a Presos Pretos. Nestes 48 anos de duro combate, muitos resistentes antifascistas, entre os quais se incluem a Conceição e o Domingos, presos políticos, e muitos deles ficaram pelo caminho. Felizmente não foi o caso destes dois aqui presentes, não estariam aqui, obviamente, abatidos na rua, assassinados nas prisões ou mortos no exílio. Acho que o respeito pela memória destes resistentes que deram as suas vidas pela luta contra o fascismo, assim como a defesa do processo democrático que agora vivemos, exigem que neste momento se congreguem na URAP os homens e as mulheres que, independentemente das suas opções ideológicas, sempre se uniram nesta frente de combate, que foi e continua a ser o principal inimigo, que é o fascismo. E nós podemos ver em Portugal, também pela Europa, o crescimento destas forças de direita. Portanto, eu acho que todos aqueles que se considerem antifascistas deviam, se assim o entenderem, como é óbvio, tentar perceber mais o que é a URAP e inscreverem-se na URAP. Também temos aqui, deixem-me passar, mas também temos aqui fichas de inscrição. O objetivo da URAP é dar a conhecer a história e a memória daquilo que foi a resistência e a luta durante o fascismo e aquilo que estes antifascistas passaram e sofreram para que hoje, e no meu caso, já nasci depois do 25 de Abril, tenha tido a possibilidade de não ter a liberdade e não ter passado por isto tudo que eles tiveram a passar para nos darem a liberdade. O que é que... Isto aqui é o que são os objetivos da URAP, e para tal, a URAP tem desempenhado e tem feito a nível nacional, por todo o país, ilhas, por todo o continente e ilhas, diversas atividades, quer sejam visitas ao Museu do Aljube, ao recentemente inaugurado, cerca de um ano, ao Museu de Resistência e Liberdade em Peniche, visitas a Caxias, como também a edição de livros. Hoje, dada a temática desta iniciativa, optámos por trazer apenas o livro Elas, mas existem outras publicações da URAP, e também as sessões públicas com eixos políticos, e também temos algumas posições feitas que temos exposto por todo o país. Mas o que eu gostaria de destacar, porque acho que neste momento é a iniciativa mais importante na divulgação do que foi o fascismo, são sessões com estudantes, em que a URAP vai às escolas e fala e conta na primeira pessoa, envolve os estudantes e explica-lhes, estamos a falar de tal como eu, já nasceram depois do fascismo. Eu tive a sorte
também com pessoas, inclusive até com uma ex-presa política que ainda tive a oportunidade de conhecer, a Olívia, mas também toda a minha família sempre me explicou o que foi o fascismo. Mas os jovens, nos dias que correm, muitos deles não têm essa vivência. E, portanto, é essa questão que o Horácio fez. Por exemplo, tipo de informação, ao longo do ano passado, no ano letivo passado, foram feitas 443 sessões com jovens em 303 escolas e em que tiveram envolvidos 32 mil alunos e 1.188 professores. Eu acho que é um trabalho que dá a conhecer. É claro que se os jovens assim tiverem interesse, podem procurar mais informação. Temos pena que a nível do núcleo da Horácio de não termos realizado no Montijo nenhuma destas sessões, mas infelizmente não tivemos por parte das escolas qualquer retorno aos nossos irmãos a dar a conhecer este projeto, esta iniciativa que costumamos fazer há alguns anos. A nível aqui do grupo, do núcleo da Horácio, ele foi um grupo que foi recentemente, há cerca de um ano e meio, relançado. Fizemos aqui mesmo neste espaço, em março de 2023, uma sessão pública em que tiveram presentes da Conceição e Domingos, a que chamámos Quando Custou a Liberdade. E eles tiveram a dar o seu depoimento que foi a vida deles durante o fascismo, depois do enquadramento, depois do 25 de abril. Também tivemos, essa foi a nossa primeira iniciativa. Depois tivemos, no dia 25 de abril, aqui na Praça da República, aqui mais ou menos à porta da galeria, uma banca com os livros da URAP e com a distribuição de cravos. Não temos tido muito mais iniciativas, mas temos participado em algumas iniciativas da URAP em outros pontos do país. Queria também aqui dizer, e a quem tiver a oportunidade e quiser estar presente, que no próximo dia 8 de novembro a URAP irá apresentar no Cinema Teatro Jardim de Almeida o livro A Cadeira de Caxias, a pressão fascista e a luta pela liberdade. E inaugurar a exposição no mesmo dia, a seguir, 25 de abril, ontem e hoje, Educação, Memória e Luta. Foi uma exposição que a URAP fez para comemorar os 50 anos do 25 de abril, com muitas fotos alusivas ao dia. E essa exposição ficará disponível para visitar até o dia 23 de novembro. Queria só dar aqui uma informação que acho que também se calhar irá interessar aqui no nível do Conselho, foi que a URAP tem também conhecimento que existiram aqui no Conselho de Montijo nas décadas de 50 e 60 três instalações clandestinas do PCP, três casas onde moraram Antero da Costa, Maria Correia e Domicília, e onde funcionou e foi impresso o primeiro jornal do Corticeiro. Montijo, naquela altura, foi uma indústria a nível corticeiro muito grande, portanto, percebemos que seja por isso que aqui se encontrava esta tipografia para estar mais perto da distribuição junto dos operários deste mercado. Tínhamos também outra habitação onde moraram Francisco Estevão, Olga Gil e Faustina Barradas, e que era uma tipografia onde, além do terceiro, foi impresso o camponês. Também temos aqui uma zona agrícola, na altura desenvolvida, portanto, presumimos que seja por isso. Esta casa teve que ser abandonada por questões de segurança
E uma terceira casa, eu não vou alongar muito, depois a Conceição falará, foi uma casa onde a Conceição quis morar. Obrigada, Cátia Veiga. Passamos então a palavra à Maria Conceição para ouvirmos então o seu testemunho. Obrigada. Caras amigas, peço-vos antecipadamente compreensão por eventuais dificuldades que possa ter derivado à avançada idade, saúde frágil e não ser fácil falar de situações dolorosas das quais só se fala por dia. Não deixar esquecer a época negra que foram 38 anos de fascismo na vida de sucessivas gerações. Agradeço definitivamente à Câmara Municipal de Montijo, pela sua Oliveira, o convite para, no âmbito das comemorações do Dia Municipal para a Igualdade, poder partilhar convosco, na primeira pessoa, uma experiência de vida como resistente antifascista, marcada pela entrega à causa da liberdade, os direitos das mulheres do nosso povo, luta pela qual é sabido que paguei, com muitas outras mulheres, um elevado preço, termos humanos e pessoais. Cresce ainda, com motivo de satisfação, o facto desta nossa conversa ter lugar quando se comemoram os 50 anos da Revolução de Abril, cujo feito maior foi a conquista da liberdade, de que os portugueses tiveram privado durante décadas, com tudo o que isso significa. Imensa miséria, perseguições sem fim, anos e anos de prisão, torturas brutais, centenas de mortos, incluindo mulheres e crianças. Há ainda uma outra razão particular para a satisfação de estar aqui, porque vivi no Montijo um episódio que marcou profundamente a minha vida, que foi o assalto à casa clandestina, em que eu e o meu companheiro vivíamos e onde fomos presos. O meu testemunho deve ser tomado como um contributo para que os mais novos saibam e os mais velhos não esqueçam que a liberdade conquistada, tão natural como respirar para quem nasceu depois de abril, representou enormes sacrifícios para dezenas de milhares de portugueses que ousaram dizer não ao fascismo. A luta pela igualdade de homens e mulheres, a luta pelo direito maior dos tempos imobiliários, livres de poderem decidir dos seus destinos por vontade própria, sem constrangimentos sociais, políticos e ideológicos. A luta por este objetivo é uma muito, muito longa caminhada. Mas se olharmos para trás, concluímos que com a Revolução de Abril as mulheres conquistaram muito pouco espaço de tempo, aquilo que não tinham conquistado em 100 anos. Convém não deixar esquecer que antes de 25 de Abril as mulheres estavam sujeitas a enormes humilhações, só por serem mulheres, privadas de elementais direitos na sociedade, na família e no trabalho, que sofriam a pior das humilhações ao serem consideradas na lei como cidadãos de segunda. Além de que, segundo a moral fascista, a função destinada às mulheres era ser procriadoras e submissas. Sabemos que persistem discriminações e desigualdade, e mesmo retrocesso em relação ao projeto de Abril, mas o facto de terem sido proclamada a igualdade entre homens e mulheres como princípio constitucional tem um significado de alcance histórico e não deve ser desvalorizado pela persistência de dificuldades. O livro editado pela URAP, Elas estiveram nas prisões do fascismo, integra um trabalho da maior importância para se compreender o que representou na prática o Estatuto da Mulher no regime fascista, para compreender o que as mulheres conquistaram com a vida.
Não será um exagero dizer que os direitos das mulheres foram tão profundos que constituíram uma revolução na revolução. Mas é preciso lembrar que os direitos conquistados não caíram do céu, nem resultaram da boa vontade dos eleitores, mas pela participação que as mulheres tiveram na heroica resistência ao fascismo. Uma luta que teve uma enorme dimensão, nem sempre conhecida. Elas estiveram presentes, e não poucas vezes com força determinante, em todas as frentes de luta. Por melhores condições de vida, contra o desemprego, contra as discriminações, contra a repressão e a solidariedade com os presos. E participação nos movimentos grevistas estudantis, nas comemorações de 1º de Maio, na grande luta pelas 8 horas de trabalho nos campos conquistadas em 62, que eram Salazar, nas grandes batalhas políticas e eleitorais, nas quais algumas mulheres ocuparam lugar de grande relevo. A conquista das 8 horas nos campos pôs fim ao trabalho de Salazar. Representou uma enorme melhoria das condições de trabalho e de vida de muitos milhares de mulheres assalariadas agrícolas. A violência policial sobre as ativistas do movimento As Mulheres do Poço atingiu formas difíceis de imaginar. As comemorações do 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, foram grandes jornadas pela liberdade e pela igualdade. Entretanto, é preciso que se saiba que esta luta implicou para muitas mulheres a prisão, a tortura e mesmo a morte, como foi o caso da Catarina Ofélia, um caso bem conhecido, mas que se visitarem no Museu da Resistência da Liberdade em Peniche, verão lá o nome de mais 12 mulheres que foram mortas durante a luta ou assassinadas pela PIDE. O livro da URAP, que já referi, registra 1.755 mulheres que estiveram presas, número que está longe de corresponder à realidade, porque muitas mulheres não foram registadas. A PIDE destruiu vários arquivos e não se encontraram até hoje a maior parte dos processos das prisões. Mais importante que os números é saber o que representou a violência policial sobre as mulheres, em particular sobre as que optaram pela clandestinidade, como opção de luta, a única forma de se assegurar a luta organizada continuada. Faço parte das mulheres que optaram por essa forma de luta. Na vida clandestina estava sujeita a uma enorme pressão, desde logo porque se vivia a pensar que a qualquer momento se podia ser presa. Antes de passar à clandestinidade, havia naturalmente conversa sobre o passo que se estava a dar, mas quero dizer-vos que, por muito se conversasse, a realidade era bem mais dura do que se imaginava em teoria. A clandestinidade impunha às mulheres sacrifícios particulares, até porque passavam muito tempo sozinhas. Naturalmente, o corte das formas de viver até então, o corte com a família e os amigos, e o isolamento em que se vivia, a separação dos filhos, que tinham de ficar com a família ou entregues a amigos, porque a partir de certa idade, a sua presença nas casas clandestinas se tornava difícil para as crianças e o perigo para a segurança das casas, porque as crianças muito facilmente podiam cometer inconfidências junto da vizinhança, além de que, quando chegava à altura da idade escolar, tinham mesmo de se ir embora. Esta situação, por vezes, durou longos anos. Levou a que, quando se dava por encontro, em vários casos, nem os pais conheciam os filhos, nem os filhos conheciam os pais. A vida clandestina implicava a necessidade de não entrar em contradições com a vizinhança, em coisas tão simples como se esquecer o nome que se tinha dado, de onde se tinha vindo ou a profissão. Pode-se imaginar o que era viver a pensar que a qualquer momento as casas podiam ser assaltadas e que tudo devia estar preparado para a eventualidade? Quando o domingo saía para fora, partíamos do princípio que poderíamos não nos voltarmos a ver, a encontrar, como acabou por acontecer. Enfim,
história do assalto à casa. Vivíamos aqui no Montijo. A história ajudar-vos a compreender melhor alguns dos aspectos que eu acho de relatar. Eu e o meu companheiro, Domingos, tendo abandonado uma casa clandestina na Amora de Seixal, viemos para alugar uma casa aqui no Montijo, na rua Sacadura Cabral, número 18, terceiro esquerdo. Uma casa clandestina. Não sei se está aqui alguém que viva ou tenha vivido no prédio e em particular naquele andar. A casa foi alugada com nomes falsos, nomes de identificação falsa. Eu, como doméstico, e Domingos, meu companheiro, como engenheiro no plano da Vega do Alentejo. Uma profissão que permitia justificar as ausências da casa. Mantivemos com a vizinhança, em praticar com o senhorio e a sua família uma boa relação, sem nunca suspeitarem que éramos comunistas clandestinos. Portanto, o senhorio, portanto, nós tínhamos, por exemplo, o hall de entrada estava sempre arrumadinho, com coisinhas boas. Era quando se atirava, batiam à porta e estava a vista. Tínhamos uma máquina de escrever que nós forrávamos com uma camada de jornais, uma camada de farinha, massa de farinha, uma camada de jornais, etc. Depois só se ficavam as letras de fora. Porque podia alguém escutar ali à porta e perceber que o mobiliário, portanto, a exceção do hall, o dinheiro era pouco e se a casa fosse assaltada, a polícia roubava tudo. E, portanto, não era. A escolha das coisas eram completamente verdadeira. A casa foi assaltada no dia 21 de abril de 1965. Às 4h30 da madrugada, a PIDE tocaram à porta. Eu fui espreitar a vigia e o que é que eu fiz? Não abri a porta. Fui a correr a queimar os papéis que tinha para queimar. Portanto, uns anos depois, eu fui visitar essa casa, fui lá a essa casa, e estava no meu quarto, no nosso quarto, o chão queimado. Porque eu esqueci de levar uma panela que era preciso levar, uma panela para taxas de fósforos e um frasco de álcool. Esqueci de levar a panela, o que é que eu fiz? Pus mesmo no chão, despejei os papéis, despejei um bocadinho do álcool e queimei os papéis. A PIDE não imaginava que estivesse sozinha, mas de certeza que assaltava a casa pensando que podia estar com e eles roubaram, quando eu não abri a porta, roubaram a porta completada. Então, puseram pistolas em punho, 2 milhares, com as pistolas em punho, mãos ao ar, quanto mais eles diziam mãos ao ar, mais eu carregava as mãos para baixo. E, entretanto, eles diziam, quer morrer, esta quer morrer, vai morrer, sempre com as pistolas em punho. E eu não me intimidei. E há uma coisa que é curiosa. Eu até ali tinha dúvidas de que me podia acontecer. Isto é, do problema de falar, porque tinha sido, eu já agora contei isto um bocadinho, que eu acho que é importante, que tinha sido presa uma amiga minha no Barreiro, que para mim era uma revolucionária. Nós estávamos juntas, íamos nas manifestações, sempre juntas. E ela foi presa. E, portanto, eu estava na clandestinidade. E soube depois, por acaso, que eu tanto insisti, que me disseram que ela tinha sido presa e tinha falado. E eu pensei assim, se isto aconteceu a esta mulher, o que é que vai acontecer a mim? Comecei a ter muitas dúvidas. Mas quando eles me puseram as pistolas ao pé,
Eu tive a certeza, eu não falo estes momentos. E eu precisei interiorizar. Essa mulher, que depois mais tarde encontrei no recreio, já depois de estar em determinado mal, quando ia já ao recreio, encontrei no recreio, ela não sabia chorar, e só dizia assim. Eu falei no Zé. Fui eu que falei no Zé, que era o Domingos, que era Zé Luís. E então ela só me dizia que falou no Zé. Quando essa mulher saiu, ao fim de 4 anos e meio, não me culparam de ter falado. Teve 4 anos e meio presa. E quando saiu, chegou ao barreiro, agarrou as suas coisas e emigrou. Nunca mais falou já. Ficou marcada para toda a vida. Portanto, eles não aceitavam, não pensavam que tinha sido feito, os papéis tinham sido mais comigo. Portanto, é fácil imaginar a raiva da PIDE quando viram que tinha sido eu a queimar os papéis. Desde muito nova, no Barreiro, vivia, comecei a desenvolver atividades políticas, primeiro no mundo juvenil e depois no Partido Comunista. E também desde muito cedo conhecia a repressão, quer porque no Barreiro foram presas centenas de mulheres e homens, incluindo, dizem, 2 irmãos meus, um dos quais passou vários anos na prisão, onde foi brutalmente torturado e o seu primeiro filho nasceu quando eu estava preso. Como comunista, como clandestina, sabia que podia ser presa e torturada, mas quero-vos dizer que nunca imaginei que ia passar o que passei, ao ponto de chegar a pensar que não saía das mãos da polícia com vida. Estive na casa desde as 4h30 da madrugada, da manhã, até às 10 da noite, hora em que fui para a sede da PIDE, portanto aqui. Durante esse período, para ir à casa de banho, era com a porta aberta. E também não me foi dado qualquer alimento e foi recusada a comida que a minha vizinha, que tinha uma filha que chamava-se Luísa, tentou dar-me, dizendo que eu não precisava de comer. Assim, portanto, tive aquelas horas todas. Só que no dia seguinte, assisti à polícia empacotar tudo o que havia na casa. Foi para a sede da PIDE com a roupa que tinha no corpo. Pronto, como já disse, fui presa às 4h da madrugada, já adiantei um bocado. Portanto, depois fui para... Desculpa lá. O que é que acontece? Quando fui presa, tinha... Não faz nada. Pode falar espontaneamente, que foi a parte melhor. Não precisa estar organizado, mas... Já agora, desculpa lá. Quer dizer, eu não faz bem para as coisas. Mas não é bastante certeza. Quando saí da casa, quando cheguei à PIDE, portanto, aparece-me um inspector louco que diz assim: daqui só há uma solução. Não quero falar. Portanto, primeiro foi um interrogatório, não sei o quê. E eu recusei-me sempre a responder. E então, como ele disse, não fala nada, então é assim: daqui só pode sair
ou para a morte ou para o manicômio. Não tem outra alternativa. Só uma dessas coisas. E enquanto não falar, e mais, enquanto não falar, não vai à casa de banho e tudo o que fizer no chão vai tudo ser limpo para o seu próprio corpo. Eu não acredito. E, portanto, começaram os interrogatórios, eu sempre até que cheguei a uma altura que tinha que fazer as necessidades e não e havia lapídios que me estavam a guardar. Portanto, elas eram abusadas, eram mulheres e homens, e às vezes estavam homem e mulher, com aquelas provocações todas. E então, o que é que eles faziam? Era, revisavam-se 24 horas e a presa ficava seca. Depois começou a tortura de sono, que era a pessoa não se podia sentar, portanto, até queria que fizesse a estátua, mas a pessoa recusa-se a fazer a estátua. E então, de um lado ficava presa, do outro lado ficava a guarda, como chamava. E então, comecei a ficar ali o tempo todo, comecei a ver. Ao fim de 7 dias, nós começamos a ver inícios das paredes, as paredes a mexerem. Se a gente deixava tintilava com moedas na mesa. E quando eu comecei a querer esmerinar, quando comecei a baixar, entrou uma série de homens para mim dentro. E eu levantei-me outra vez. Por causa disso, fiquei com uma coisa de minhas famílias. Simples. E, portanto, ele foi ficando em introdução, até que chegou uma altura que tinha mesmo que fazer o chão, não é? E queriam-me obrigar a levar as coisas todas sujas, com os clientes todos, para a casa de banho. E eu recusei-me sempre, disse, eu não levo, podem me matar, façam o que quiserem, mas eu não sou eu que vou levar isto para a casa de banho. Se não vou à casa de banho só para realmente se querem lavar as mãos, também não sou eu que vou à casa de banho. Então eram eles que arrastavam as roupas para o chão para a casa de banho. E ali fui ficando, até que chegou uma altura que acabei por urinar mesmo. Depois, quando estava na tortura de sono, apareceu uma menstruação. E eu não tinha nada sequer que me protegesse. E, portanto, eu tinha vestido, por acaso. Eles foram e eles diziam, e agora vai-te, cada peça que vais chegando vai. Portanto, era eles próprios que me tiravam a roupa, que iam tirando peça por peça para ir para o chão. Até que cheguei, nessa altura, fiquei em cuecas, em combinação, que era muito transparente, que era aquela seda que se usava antigamente, e as cuecas todas transparentes. E ali fui ficando. E às tantas, ao fim daqueles dias todos, de tradição, eles disseram, portanto, e então aí, eu vesti combinado com botões e muros e pontapés. Até que cheguei a uma altura que eles dizem assim, bom, diz o tio, que entra ali e diz assim, olha, maluca já ela está, leva-na para Caxias, mas veste-lhe o casaco, que era um casaco que eu tinha levado, que o espetáculo é só para aqui. Quando ela voltar, pois vai. E assim foi. Fui para levar para Caxias, eu estive uma série de dias, até que há uma altura que vejo passar um carro e esse carro parecia-me o Domingos.
Ora, eu tinha que fazer um sinal para eu poder avançar. Eu não tive. E não fiz o sinal. E, portanto, como não pus o sinal, não passava pela cabeça que eu fosse preso. Mas vi que ele ia careca. Ele tinha muito cabelo na altura. Completamente cabelo careca. Eu tinha a ideia, pensei que não era ele. Portanto, eu só soube que, concretamente, ele tinha sido preso 2 meses e tal. Ele é que soube logo, porque por acaso era ele mesmo. Tinha aprendido. Portanto, havia um sítio que era um posto de eletricidade, que eu ia lá pôr uma caixa de fósforo no chão, houve ali uma obra, voltaram aquilo, e, portanto, ele chegou lá, não havia a caixa de fósforo, e falava que tinha sido, que estava na posta, e avançou. Portanto, isto para dizer o seguinte, ele foi preso ali à porta da nossa casa. Entretanto, depois lá continuou essas estruturas todas, até que chegou uma altura que me levam para Caxias. E passados uns dias, abrem a porta e metem para lá a roupa toda embrulhada naquele papel de taparão. Grande e tal. E entregam para ali a roupa. Que eu tentei lavar para vestir, para poder vestir, para voltar quando voltasse. E assim foi. Lavei, peguei aqui nos lixos. Até que chegou uma altura que me levam outra vez. Portanto, quando eu trouxe para ele, quando é que eles me levaram? Ao fim de 17 dias e 17 meses. Foi os dias, ele sabe que teve este tempo. Foram 17 dias, mas ele sabe que foram 17 dias e 17 meses, porque contou, quer dizer, quando ele voltou foi quando eu fui. Portanto, foram 17 dias. Só depois, mais tarde, é que eu soube que teve ali para mim. Teve o tempo todo. Estava no estado chimoso. Bom, mas isto para dizer o seguinte, lá voltei outra vez para a Pinto. Mas antes de eu sair da Pinto outra vez, o Tinoco disse, ela agora vai passar o fim de semana, vai passar uns dias a Caxias e depois volta. E então ia uma mulher que entra para me regressar nessa véspera e disse assim, olha, é assim, até eu vinha para ajudar a entrar, não estava cá. Ainda cá está o inspetor. E o inspetor disse que sim, claro. E então ela disse, olha, é assim. Portanto, não esperava, portanto, ela não esperava nada que ela estivesse. Então disse, então, e agora? Olha, é assim, ela agora fica aqui comigo. Depois, e então, vieram então essa mulher que teve sempre a parar. Depois, quando foi a segunda vez que lá fui, porque a outra surgiu ao Tinoco, traga uma Leninha com a Leninha ela falar. E então eu não sabia que era a Leninha, que era uma mulher, uma víbora, que se chamava Madalena. E então, nessa vez que voltei para lá, aparecem então 2 mulheres. E o Tinoco disse, fala ou não fala? E eu não falei, quer dizer, portanto, eu pusei-me sempre a falar e tal. E eles continuaram, e então eu fiquei com aquelas, agora fiquei com estas 2 aqui. Eles foram-se embora e ficaram aquelas 2 mulheres. Então, uma agarrava e outra despia. E deu tantos muros e pontapés, as pernas na cara, muros, que o sangue muros no nariz, puxaram no nariz, pontapés nas canelas, que fiquei com as canelas feridas, e tantos pontapés e tantos empurrões e tantas coisas que eu fiquei completamente desesperada. Até que chegou uma altura que ela, cada peça que despia, ia falando assim. Até que cheguei a ficar, não fiquei completamente nua, fiquei, como eu costumo dizer, desnudada, porque as cuecas eram tão transparentes que se via, e então fiquei com aquele problema assim, e ela diz-me, agora saem as mulheres e os cavaleiros. E portanto, elas então, quando eu tentei encobrir-me, quando entraram os homens todos, eu tentei encobrir-me com uma
uma mesa de estudo. E então, quando eu me tentei incluir, elas empurraram para o meu Deus. Então, eu aí lembrei de um livro que tinha lido, que era da Wanda Vasilevska, que era O Arco-Íris, tinha lido há pouco tempo. E quando eu li, portanto, eu lembrei desse livro e pensei assim, eu não posso estar parte fraca, tenho que ter coragem. E então avancei, e então comecei a gritar e a contá-los, 1, 2, 3, até chegar ao Tinoco. Quando cheguei ao Tinoco, disse, veja, vocês são 10 homens, vocês não são homens, não são nada, são uns monstros, canalhas, bandidos, vocês são os autênticos monstros, mas um dia o povo há de se vingar. Eu que nunca tive vingança, queria a justiça que nunca houve. E pronto, lá fiquei assim, até que, entretanto, elas, entre 2 homens, um com uma máquina de escrever, portanto, não sei a máquina de escrever, mas um desses 2 homens que ia depois, trazia uma máquina fotográfica. E quando chegou ao pé de mim, quando entrou, viu que eu já estava vestida, porque elas vestiram depois dos homens. Depois disse, olha, eu vim para fotografar nua, mas afinal ela já está vestida. E ela responde, a Madalena responde, o quê? Uma merda desta, desculpa. Para esta merda não vale nada, mas para eles qualquer merda serve. Basta ter um buraco e faça os movimentos. Portanto, eu fiquei, ainda hoje conformíssimo. Mas, então, lá fiquei, e então eu dizia, está vestido, então eu vou fotografar o mesmo vestido. E levaram-me lá para um sítio, uma parede, tinha uma parede, e então começaram a bater no queixo, para eu abrir os olhos. E o outro, com o flash, levei ali horas, não faço ideia se foram horas, se não foram, se eu sei que foi imenso tempo, com o flash nos olhos, com os muros no queixo, depois eu caía para o chão, eles mandavam-me para os lados e sentavam numa cadeira, e depois eu voltava a cair, depois eles voltavam a dar muros. Levei horas e horas e horas com o muro no queixo e o flash nos olhos. Até que chegou uma altura que abre-se a porta e começam, e vêm eles. Já não precisamos que falem, não precisa falar, assim só este papel, que o papel no ar, assim isto. E eu disse, eu continuei a gritar, matem-me, canalhas, matem-me, acabem comigo, mas eu não vou dizer nada à polícia, fixem isto, eu não vou dizer nada à polícia. Até que chegou uma altura que os meus foram tantos, que eles acabaram por me deixar. Deixei de comer, eles queriam fazer uma sonda, portanto a chantagem foi terrível. E fico por aqui, porque isto não foi. Ficou a saber como é que chegaram a primeira vez assim à frente.
Sim, comunismo de cima. Essa receita do Cabral é para o Chico, não é? Não. Ao pé do Miguel. E a seguir ao Miguel, quem vai conseguir? Sim, é aquela do Miguel. Deixem a Conceição terminar, por favor. Por favor, deixem a Maria da Conceição Só um terminar. bocadinho. Porque eu vim do Afonsoeiro a pé até aqui ao Montijo. E seguiram-se. E a pessoa que me trouxe até ao princípio do Afonsoeiro já não me seguiu. Quer dizer, eu não me vi seguir, mas já andava tanto em cima de nós que isto começou já na Amora. E, portanto... Já vinha com o seu historial. E, portanto, foi assim. Porque depois, no 25 de abril, tenho a honra de ter ajudado os militares a repreendê-lo. Que era deste tipo de coisa. Em 1963, eu assisti pessoalmente na pensão Diamantino, que fica aqui no Montijo. Pouca gente se calhar já não conhece a pensão Diamantino. Um professor primário que foi preso político. Esse professor primário, eu estava a estudar também essa pensão e esse professor também lá estava. Nunca notámos nada no indivíduo. É um indivíduo impecável. Como é que chegaram a ele? Não sabemos. O que sabemos é que a PID chegou lá e o levou. Eu estava a fazer a banda na casa de banho. A porta aberta e a única coisa que fizer assim. Põe-se a mexer daqui e vai-se embora. Não fiz agora. Não podia fazer. E prendeu esse professor. Eu peço um bocadinho, porque a Maria da Conceição não consegue ouvir o que está a dizer, mas pelo menos que ela termine. Pelo menos que ela termine. Depois podemos nos aproximar e se calhar assim é mais fácil. O senhor. Deixa-me lá falar. Deixa-me ver agora aqui isto. Mas isto é muito importante para o que eu falei. Portanto, depois queria falar na segunda questão, mas já agora vou ter isto já. Quero ainda lembrar um episódio passado no Tribunal do Montijo, quando fomos julgados por identidade falsa, e prestar homenagem à coragem e solidariedade antifascista manifestadas pelo senhorio, cujo nome já não recordo. A PID apresentou no julgamento como principal testemunha da acusação para provar que usávamos identidades falsas. Quando foi o julgamento, eu já sabia que puséramos no jornal. Saiu, quando a gente foi presos, saiu logo no jornal que tinha sido fazer aquelas coisas, os bandidos foram presos. Quando foi o julgamento, já sabia os nossos nomes, porque a PID já tinha publicado nos jornais. E eu sei, e publicaram também no Sal da Casa. Até por acaso temos esse jornal. Ao contrário do que a PID esperava, afirmou em tribunal que sempre nos conheceu pelos nossos verdadeiros nomes e que, no contrato da casa, não tínhamos apresentado os nomes falsos. E isso eu ia perguntar o seguinte, não sei da linha para cá. Ia procurar aqui para cá para mim.
Portanto, eu pergunto o seguinte. Portanto, um dia eu encontrei na Lisboa uma pessoa que era a minha vizinha e que eu ia agora para o barreiro e veio atrás de mim e dizia: Dona Marilena, Dona Marilena. E eu disse: não, eu não sou Marilena. Não. Eu disse: olha, eu não sou Marilena, não sou Marilena, sou Conceição. E ela diz: para nós todos será sempre Marilena. Era a minha vizinha do lado. Mas, portanto, eu pergunto o seguinte: não sei se alguém está aqui que conhece esta rua, mora lá, que foi vizinha. Só para a Maria da Conceição terminar, quero falar da segunda prisão, para depois passarmos então à inauguração da instituição. Sim, isto é breve. Portanto, eu sentei-me e voltei a ser presa. E fui presa na União. E levaram-me para a Maria Cardoso. Eu trabalhava no laboratório, na rua do Castomar, e vejo dois homens e põe-me coisa à frente e eu vi virar a pizza. E de modo que para a Maria Cardoso, passa da pizza e às tantas há uma pessoa que chegou ao pé de mim, portanto, eu veio lá para uma sala e depois o Pio disse: olha, é assim, eu não o conheço lá de mim. Nunca a vi mais gorda, mas quero dizer o seguinte, portanto, eu disse: então eu vou dizer o seguinte, eu não passo aqui pela primeira vez, e foi aqui, nesta sala, que me deram cabo da saúde. E ele ouviu aquilo e disse, dizia não conhecia nada nenhum, saiu e entra com o Tinoco. E ele ali à porta. E o Tinoco disse assim: sim, tenho muita honra em ter dado cabo da saúde. Só tenho pena de não ter dado cabo da vida como lhe prometi.
Depois começou com provocações e não sei quantos, então foi a primeira vez que vesti calças, e então ele começou a ver o que é que os trabalhadores da família do CUF, do Barreiro, ver uma mulher de calças, aquelas provocações ordinárias. E de modo que, depois disso, é assim, agora, não, mas se um dia voltar a ser minha presa, pode ter mesmo a certeza que não será com vida. Todo glorioso, perfeito. Pronto, depois mais tarde, sim. Já não foi a mesma coisa. Mas a verdade é que eu saí preparada e quando eu disse, podem, eu até disse assim, podem cortar aos bocadinhos, porque agora naqueles buracos que dava para o mar. Eu mesmo assim. E pronto, acabou assim. Em qual das duas vezes que esteve preso se cruzou com a lei? Na primeira prisão? Qual das duas vezes? Foi a primeira prisão. Ela também vivia aqui ou veio viver depois do Não, depois, ela morreu com cancro. Ela tinha um filho e depois ela foi para o estrangeiro, não sei mais. Ainda teve presa, mas depois foi-se embora, libertaram-na logo e tal, e ela depois foi. Mas ela não era daqui do Montijo? Não era daqui? Ela... Não. Foi a primeira comissária de mulher. Mas o filho... Era um momento de se foi só a mim que ela fez isso, ela fez a questão de jeito. Ela mesma, os homens, ela era uma miserável, desgraçada. E já agora outra questão. Eu fui hoje mesmo com ela. Há um dia referiu que durante a sua em Caxias que pensou ver num carro o seu companheiro. Eu fui julgada no Montijo. Sim. E fui julgada depois também. Eu fui julgada no Montijo. Pensava que tinha sido a fuga dele Também de Caxias. não. Foi uma coisa que Era um carro, estava preso. Muitas horas depois depois. amiguinho, Porque, como ela já referiu, nós nunca entrávamos em casa sem o sinal. Claro. Já tinha com o sinal, a luz do fogo era uma caixa de fósforos. O que é que seja? amiguinho, depois vão ver aqui. Pode ser combinado a hora do dia do regresso. Aquela casa tinha qualidades, condições excepcionais para um clandestino, porque era a única casa que havia na altura. Era uma azinhada, portanto tinha muitas saídas. Não é por acaso que eu dizer, quando eu só estou a casa, não me saí de casa. Quando eu só estou, a Conceição já disse. Era pressuposto que eu estivesse em casa, portanto, aliás, foi um erro da polícia. Eu já estava fora de casa há uma semana, mais ou menos. Portanto, a Conceição vinha com uma caixa de fósforos num posto de eletricidade que havia frente ao campo da bola, ainda era relativamente distante. Só quando eu cheguei não havia posto de eletricidade. A Câmara tinha resolvido mudar a entrada do campo e tirou o posto de eletricidade. Portanto, eu quando cheguei fiquei na dúvida se não estava a caixa de fósforo porque ela estava presa, se porque não tinha onde pôr. Não havia posto. Portanto, o sítio onde devia estar a caixa não existia. Isto era já meia-noite, né? Uma tarde deixas de trabalho, não há ninguém na rua. Só havia eu e a polícia. Porque, claro, trabalhava muito cedo, portanto, a terra não tinha as características, era uma terra de trabalho, portanto, era uma massa gigantesca de trabalhadores, de zona, e tal, portanto, há tudo. A altura se fez para o trabalho muito cedo, até que, em parte, eles iam para
para lá, não havia ninguém. E eu, portanto, mas eu do Campo da Bola vinha à casa. O Campo da Bola vinha à casa. E a casa, curiosamente, tinha luz. E já havia às 3 horas da casa. E andei aqui a ver se encontrava alguém na rua, né? Pudesse meter conversa, porque certamente uma casa assaltada teria dado estrondo, toda a gente, aliás, não viu a falar disso, portanto, tornou-se um acontecimento, pela presença da polícia, as condições em que a casa foi assaltada, etc. Não consegue. Portanto, a polícia tinha cercado a vila, na altura era a vila, e eu tinha dado uns passos e vi logo que a polícia ia fechando as ruas. E, portanto, comecei a ser cercado e encaminhei para a casa. E consegui entrar em casa, porque a casa tinha debaixo da escada havia um vão. E meti debaixo do vão. Só que eu não quis entrar agora. Portanto, correram o prédio todo e acabaram por apanhar-me. Já era para passar uma noite, uma hora, portanto, eles mantiveram a concessão e o tempo à espera de ver se eu voltava. Era ter pouco muito que eu não voltava. E levaram, o que é que aconteceu? É que eu sabia que ela estava presa, ela não sabia que eu estava preso. Ela soube que eu estava preso 2 meses depois. A história do Careca é que ela foi, como já referi, foi para a polícia na carrinha que eu vim para Caxias. Portanto, ela estava em Caxias. E quando nos separámos, eu tinha uma cabeleira farta, não é como hoje. E, portanto, ela, a imagem que tinha de mim era uma pessoa com cabelo. Portanto, olhou para o carro, viu uma pessoa rapada, concluiu que não era eu. E era mesmo eu. Obrigada. Encerrado este momento, para nós fazermos então a inauguração da exposição, onde estão outras pessoas e os testemunhos de outras mulheres que também foram igualmente vítimas das mesmas circunstâncias que a Maria Conceição, mas não posso deixar de fazer aqui um breve resumo, só para lembrar que encerramos hoje com esta inauguração desta exposição a nossa Semana Municipal para a Igualdade. Deixo um especial agradecimento a este evento, para mim foi bastante comovente, bastante difícil de digerir. Obrigada mais uma vez à Maria da Conceição e ao Sr. Domingos a terem partilhado connosco este momento e também à Cátia que veio. Eu lembro que ontem, no espaço que aqui tivemos, também foi através da URAP que foi feita a recolha da informação da investigadora que cá tivemos e que parte das entrevistas que esta investigadora recolheu estão no Museu do Aljube. Quem quiser depois ver e consultar, haverá também um vídeo que vai estar disponível para que possam consultar. Quem quiser participar ou que não pôde participar pode também ver o que é que aconteceu aqui ontem. Obrigada. Depois vamos então lá para baixo.